que seria uma razão equivalente, né? Uma razão equivalente significa o seguinte, que normalmente a gente vai ter dois tipos de fração ou de razão. Uma fração que é redutível e uma fração que a gente chama de irredutível. O que se chama uma fração redutível? Uma fração redutível é uma fração em que eu posso dividir o numerador e o denominador por um número fixo, que eu posso chamar de constante, mas que necessariamente esse número, ele não vai ser igual a 1, tá certo? Então, qualquer número que eu possa dividir o numerador e o denominador de uma fração e que esse número seja diferente de 1, a gente diz que essa fração é uma fração redutível. Então, por exemplo, 48 sobre 60, quando eu divido o numerador e o denominador por 2, e eu obtenho 24 sobre 30, eu estou reduzindo essa fração. Normalmente, a gente, quando vai resolver alguma questão de matemática, a gente resolve ela e deixa sempre na fração irredutível, ou seja, vai simplificando ela até que não seja mais possível fazer uma divisão. Então, 24 sobre 30 dividido por 2, novamente, daria 12 sobre 15, que dividido por 2, aí não é mais possível, né? Aí eu vou agora dividir por 3. Por quê? Professora, Dani, eu não posso dividir por 2 o numerador? Eu não podia fazer a divisão por 2 o numerador e por 3 o denominador, não? Não. Fração equivalente é uma fração que a gente diz que é uma fração proporcional. Ou seja, eu tenho que simplificar ela sempre fazendo a divisão por números iguais. Então, não posso dividir o numerador por 2 e o denominador por 3. Tem que ser necessariamente o mesmo valor. Por isso que eu fiz a correçãozinha aqui, dividido por 3. Quando eu dividi aqui por 3, o 12 deu 4, e quando eu dividi o 15 por 3, eu cheguei a 5. Quando chega nessa fração aqui, a gente diz que ela é uma fração irredutível. Por quê? Porque o único número que eu consigo dividir o numerador e o denominador ao mesmo tempo vai ser o 1. Só posso dividir o 4 por 1 e o 5 por 1. Não existe nenhum valor em comum entre esses dois termos, tá certo? Então, ela ficou numa fração da forma irredutível. Beleza?